E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossos exercícios e agora vamos fazer o exercício número 14. Ó, ele pede o seguinte: calcule a área de uma pizza que possui um raio R, ou seja, que vai ser informado, né? E eu vou digitar esse raio. E ele quer saber essa área. E ele deu alguns valores aqui pra gente. Ele falou que o π vale 3,14 e a fórmula da área da pizza vai ser πr ao quadrado, que é a fórmula da área de uma circunferência, certo? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender, o que é esse π? Pessoal, é o seguinte, ó, se a gente tem uma circunferência aqui, ó, a gente tem uma coisa chamada perímetro. Perímetro é essa distância, ó, da circunferência. Se você pegar uma trena, um barbante, por exemplo, pegar um barbante e sair ele daqui, você contornar, ó, toda a circunferência, toda a pizza, por exemplo, e ver até aqui, se você esticar esse fio, ó, depois, esse barbante, você tem uma medida. Essa medida a gente chama de circunferência, né? A circunferência da pizza, do círculo, que é o perímetro, né? É esse valor ao redor da circunferência. A gente chama de perímetro. Se você pega, isso é o perímetro então, tá, pessoal? É essa distância, essa medida da circunferência. E a gente tem uma outra medida chamada o diâmetro. Ó. O diâmetro é essa medida aqui, pessoal, ó, de ponta a ponta da circunferência, que vale duas vezes o raio, né? Se a gente pega do meio da circunferência até uma ponta, nós temos o raio. Se nós pegamos o diâmetro, pessoal, da circunferência equivale ao quê? Duas vezes o raio. Ó. Então você tem uma circunferência assim, o raio é do centro até a borda. Isso é o raio. Se você tem a mesma circunferência, ó, o diâmetro é de uma ponta até outra, que vale duas vezes o raio. Perfeito? Então nós temos aqui o perímetro e nós temos aqui o diâmetro. E aí tem uma coisa interessante, pessoal. Sempre que a gente pegar, todo o caso, tá? É uma constante. Sempre que você pegar, ó, o perímetro e dividir pelo diâmetro de qualquer circunferência, pessoal, qualquer circunferência, você tem uma constante que vale 3,14, 15, 92 e um monte de outros números. É uma dízima periódica infinita. Esse número, pessoal, que dá sempre isso, nós chamamos de π. E nós arredondamos ele para 3,14. Isso é interessante porque isso é uma circunferência pequenininha ou uma circunferência gigante. Se você sempre divide o perímetro pelo diâmetro, você sempre vai ter o mesmo número. Por isso nós falamos que ele é uma constante. E aí, pessoal, além disso, nós temos uma fórmula, né, de calcular a área de uma circunferência. E o que seria a área dessa circunferência, pessoal? De forma assim bem direta, a área é isso daqui, ó. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Por exemplo, se você tem uma circunferência assim, ó, a área é todo esse espaço aqui, ó. Todo esse espaço achurado aqui, ó, é o espaço que ele está ocupando, né? Essa área aqui nós calculamos na circunferência por πr ao quadrado. É o π, essa constante, multiplicado por esse r aqui, ó. Esse r, que é a distância do centro à borda da circunferência, elevado ao quadrado. Perfeito? Então, vamos lá fazer esse exercício. Ele já deu as formas para a gente, vai ficar tranquilo de a gente fazer. Então, a primeira coisa aqui, pessoal, ó, o raio da circunferência, que é essa medida aqui, ó, do centro da circunferência aqui, ó, até a borda, o raio, ó, ele pode ser um número inteiro, pode ser um número com vírgula, então tem que ser uma variável real. E a área, pessoal, como ela vai depender desse número, que pode ser um número com vírgula, e o π também é um número com vírgula, né, 3,14, com toda certeza nós podemos ter a área com número com vírgula. Na maioria das vezes, no caso, a gente vai ter. Então, o que a gente vai fazer? As nossas variáveis deverão ser do tipo real. Então, vamos lá. A primeira variável aqui que eu vou criar vai ser uma variável chamada raio, porque eu preciso perguntar, né, o raio, e outra chamada área. Perfeito? E elas serão do tipo real. Tudo certo, pessoal? Então, tá aí, ó. Agora eu preciso perguntar, né, para o nosso usuário. Então eu vou usar a função escreva, certo? E eu vou colocar aqui, ó, digite o
raio da pizza, né? Não é isso? Imagina a pizza como um círculo, né? Aqui, ó. Então, ó, calcule a área de uma pizza que possui um raio R. A pessoa vai me dizer o raio. Como ela vai digitar para mim, eu preciso ler e guardar esse valor. Então, leia e eu vou salvar isso na variável raio. Ó. Perfeito, pessoal? E aí, pessoal, é muito simples, né? Ele já deu a fórmula para a gente. Ó. A fórmula da área aqui ó, é π, que é essa constante, multiplicado pelo r ao quadrado. Aqui, gente, olha que coisa legal. Eu vou colocar aqui, ó, área vai receber, então, né, o quê? O Visual G, a maioria dos programas de programação, ele já tem uma função para você utilizar o π. Por quê, gente? O π ele é uma coisa muito comum no cálculo de área, cálculo de volume, cálculo de diâmetro, de muitas coisas. A gente pode utilizar para calcular várias coisas, por exemplo, nas áreas técnicas de várias outras disciplinas, então resistências materiais, a própria matemática, né, que a gente usa bastante o π também. Então, para calcular volume de sólidos, para calcular, por exemplo, vários cálculos de engenharia, por exemplo, de materiais, de eletricidade, de mecânica dos fluidos, de informática, muitas coisas do π. Ele é tão comum, pessoal, em todas as áreas, que a gente vai... Que os programas usam uma função para ele. Para você não precisar digitar, por exemplo, aqui, ó, 3.141592, por exemplo, e ter que multiplicar por alguma coisa. Você pode digitar também, não tem nenhum problema, mas você pode simplesmente vir aqui e escrever assim, ó, P maiúsculo I, ó, pi. Ele já vai entender que aqui, ó, equivale a 3,141592 e ele vai colocar um número inteiro com várias casas de várias casas decimais, que fica mais preciso. Perfeito? Então você pode usar a função π. E eu vou multiplicar pelo quê? Ó, está falando aqui pelo raio ao quadrado, pessoal. Você pode digitar aqui, ó, raio ao quadrado. Você pode fazer raio vezes raio, que também funciona, mas a gente não precisa fazer isso, porque a gente já aprendeu a fazer potenciação na programação. Lembrem, ó, é o acento circunflexo aqui, né? E ao quadrado, ó. O famoso chapeuzinho do vovô, não é isso? Então é esse acento aqui, ó, ao quadrado. Ah, e se eu quisesse ao cubo? Vezes 3. Quero elevado à quinta. Elevado à quinta. Perfeito? Como é πr ao quadrado, π r ao quadrado. O raio, né, ao quadrado. E aí, pessoal, é só escrever e mostrar esse raio na tela. Ó, vamos lá? Então, ó, eu posso falar assim, ó. O raio não, né? A área, né? A área da pizza é de... E aí aqui eu posso dar um espaço. Está na variável área, vírgula. Aí eu posso colocar aqui, por exemplo, metros quadrados, por exemplo, que é uma unidade de área. Ó. Perfeito? Então aqui, ó, digite o raio da pizza em metros, por exemplo. Então, vamos supor que ele vai digitar aqui, ó. Digite o raio da pizza em metro. Ah, a minha pizza tem 30 centímetros, por exemplo. 30 centímetros seriam 0,3 metros, por exemplo. Ó. Então ele me deu ali, ó. A área da pizza é de 0,28, 27 metros quadrados. Perfeito, pessoal? E é isso. É bem tranquilo, o exercício é legal pra gente treinar também. Aqui, ó, ele escreveu na frente porque eu não coloquei o L aqui, né? O famoso escrival, né? Vou colocar aqui para ficar visualmente melhor pra gente, certo? Então lá, posso colocar aqui milímetro, a unidade não importa, né? Então aqui, ó, 0,1 metro, por exemplo, ó, a área da pizza é de metros quadrados. Mas olha o tamanho desse número, pessoal. Eu não quero um número desse tamanho. A gente pode usar o que a gente aprendeu alguns exercícios atrás, que é o arredondamento, né? Ó. Aqui na função área, eu coloco, ó, eu quero que ele arredonde na, sei lá, terceira casa decimal. Lembram disso? Então, a gente consegue fazer o teste aqui, ó. Sei lá, 0,2 é o raio em metros da minha pizza. E olha lá, a área é de 0,126 metros quadrados. Geralmente, acho que 3 casas decimais já é um valor muito justo e considerável para a gente lidar com números, tá? Então, acho que arredondar a partir de
mais que 3 casas decimais não é tão importante para a maioria das aplicações. Claro, alguma aplicação você pode precisar de números com uma precisão maior, mas geralmente 3 casas já atende. Perfeito? Então, agradeço a presença de todos e até a próxima.